Meus queridos irmãs e irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos. Antes de lermos o texto sagrado, gostaria de dizer que, de fato, é um grande privilégio poder estar aqui com os irmãos nessa data tão importante. E tendo presente o profeta maior. E com certeza, hoje como o profeta menor, mas crendo que o mesmo Espírito Santo que usaria o profeta maior, também vai usar o profeta menor nesta noite, para a honra e para a glória do nosso Deus. São 164 anos de bênçãos. Semente santa foi semeada e, de fato, Deus, na sua soberania, no seu grande poder, providenciou para que ela germinasse, crescesse, frutificasse, e de fato produzisse a 30, 60, 100 por um. E nós pudéssemos estar usufruindo desta grande obra. Aquele jovem de apenas 26 anos de idade, chegava ao Brasil, lá na Baía de Guanabara, no dia 12 de agosto de 1859. E no mesmo dia 12 de agosto de 1859, ele escreveu no seu diário: "Sinto-me encorajado com o aspecto das coisas, e esperançoso quanto ao futuro. Estou certo que um caminho está sendo aberto aqui para a proclamação do Evangelho." E de fato, Deus o abençoou e nós somos provas disso. E podemos dizer hoje com toda alegria: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E até aqui o Senhor nos ajudou. De fato, é um grande privilégio podermos celebrar o Senhor e render a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, por esse cuidado maravilhoso, provisional dEle, ao longo desses 164 anos. Amém, meus queridos irmãos? Mas para a nossa reflexão de hoje, e de maneira muito especial, eu quero cumprimentar também os nossos jubilandos, 22 jubilandos, irmãos que ao longo de muitos anos serviram ao Senhor e continuam servindo e ainda vão servir, pela graça dEle, mais alguns anos, conforme o plano eterno. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite em Romanos capítulo 15, apenas o versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: "E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo." Vamos ler mais uma vez todos juntos. "E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo." Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, permita, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo esteja nessa noite iluminando a nossa mente para podermos tirar proveito da palavra santa. Que esta palavra encontre um lugar especial em cada um aqui hoje, gerando a Deus consolo, encorajamento, permitindo que ao sairmos daqui, saiamos transbordando de alegria e desejosos de continuar semeando esta santa semente. Ó Deus querido, de maneira especial, derrama sobre estes irmãos, os 22, que hoje recebem, ó Deus, esta jubilação. Que a graça bendita seja multiplicada sobre a vida de cada um, e que eles possam continuar servindo ao Senhor, testemunhando da sua graça, agradando ao Senhor em tudo, em todas as circunstâncias. Cuida deles, ó Deus amado, permita que eles possam cada vez mais sentir esse cuidado provisional do Senhor, sentir que de fato o Senhor é o Deus da providência e que o Senhor cuida de tudo na nossa vida. Ó Deus querido, abençoa também a Igreja Presbiteriana do Brasil.
todos os rincões deste grande país. Permita que esta semente, semeada há 164 anos atrás, a mesma semente, o mesmo evangelho da graça que pregaram os nossos pais, que nós possamos continuar a semeá-la em todos os lugares, a tempo e a fora de tempo. Se conosco, ó Deus, e dê graça para que essa semente continue a germinar, frutificar, a produzir a 30, 60, 100 por um, conforme a tua vontade. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém, amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, e principalmente muitos que estão aqui já que caminharam um pouco mais, especialmente os jubilandos nessa noite, né? A maioria aqui já caminhou no mínimo 35 anos de ministério. Portanto, todos nós que já estamos aí nessa caminhada há mais tempo, nós sabemos, estamos absolutamente certos de que, em face das circunstâncias características desses últimos tempos, conforme os apóstolos Paulo e Pedro falavam, os últimos dias, os tempos difíceis, apregoados por eles, mais do que nunca, nós precisamos realmente de fé operosa, de amor abnegado e de esperança constante. Conforme ensinou o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Nós precisamos cada vez mais expressar essa fé, expressar esse amor, esta esperança, para continuarmos em frente nesta carreira, olhando para o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, mas correndo com essa perseverança. Mais do que nunca nós precisamos para podermos enfrentar todas essas adversidades que aí estão. Segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículos de 1 a 10, ele diz que enquanto nós estivermos nesse corpo, ou seja, neste tabernáculo, nós gememos angustiados, e por isso o grande desejo dos verdadeiros crentes é de fato ser revestidos da nova habitação celestial, deixar esse corpo, deixar as suas angústias, as suas fadigas e habitar para sempre com o Senhor. De fato, esse é o nosso desejo. Entretanto, o próprio velho apóstolo diz que Deus nos preparou para enfrentarmos essas angústias, as angústias naturais desta habitação, e diz que Ele colocou em nós a esperança da nova habitação. E por isso é que nós temos esse desejo de sermos revestidos, esse desejo de quando o corruptível, quando esse passageiro, quando esse mortal passar e ser revestido do novo corpo incorruptível eterno. Esse é o desejo do nosso coração. E para que essa esperança não apagasse, de fato, o Espírito Santo habita em nós como o penhor de Deus. E por isso que disse o apóstolo Paulo no versículo 7 desse capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, que nós precisamos cada vez mais de ânimo, tenhamos bom ânimo, visto que andamos por fé e não pelo que observamos, não pelo que vemos, nós andamos por fé. O próprio apóstolo Paulo, que ensinou isto, viveu dessa maneira, viveu por fé, com amor e esperança, a despeito das circunstâncias. Na sua última carta, escrevendo para o seu filho na fé, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E o apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz: quando o supremo, maravilhoso pastor se manifestar, nós haveremos de receber a inacessível coroa da glória. E é assim que nós devemos seguir em frente, meus queridos irmãos, certos com essa convicção de que, de fato, nós temos essa esperança e devemos caminhar desta maneira. É com esta convicção que o apóstolo Paulo, depois de escrever a respeito das maravilhosas doutrinas da graça, escrever essa seção
doutrinária, profundamente teológica da carta aos Romanos, que começou lá no versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 11, depois de escrever e depois de concluir aquela sessão doutrinária com uma verdadeira doxologia, um hino de louvor, dizendo em bom e alto som diante de tudo aquilo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A despeito de tudo, de qualquer situação e de qualquer circunstância, a ele seja a glória eternamente. Amém. E depois de tudo isso, ele entra então na sua parte prática. Na mente de Paulo, de fato, não tinha espaço para criar essa dicotomia entre teologia e prática, entre ortodoxia e ortopraxia. Na mente de Paulo, de fato, a verdadeira doutrina tinha que ser vista na prática, tinha que ser vivida. E aí, quando ele passa agora no capítulo 12, para a parte prática da carta, especialmente no versículo 12 do capítulo 12, nas suas virtudes recomendadas, ele diz lá, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Não há dúvidas, meus queridos irmãos, que mesmo tratando de profundas doutrinas, as mais ricas doutrinas da graça, o grande propósito do apóstolo Paulo na carta aos Romanos foi de consolar, de fortalecer aqueles crentes, fortalecê-los na fé, no amor, na esperança, na paciência, na perseverança, para que eles pudessem enfrentar os desafios, as tribulações, as dificuldades, as adversidades que já se avolumavam naquela época e iriam intensificar ainda mais. E eles precisavam estar preparados. Na visão do apóstolo Paulo, o soberano Deus, que de maneira muito sábia, segundo o livre e imutável conselho da sua própria vontade, para o louvor da sua glória, de eternidade a eternidade, sustenta, dirige, governa todas as suas criaturas e todas as ações delas, e todas as coisas, das maiores às menores, dos corpos siderais aos micro-organismos, tudo está sob o controle dele. Na visão do apóstolo, nós podemos confiar e, portanto, descansar na sua infalível provisão. Infalível provisão. E os irmãos jubilandos, já experimentaram isso, e experimentaram isso ao longo da carreira, e vão continuar experimentando. Deus sempre cuidou, Deus sempre dirigiu, Deus sempre conduziu todas as coisas, muitas vezes em muitas experiências, com certeza vocês não entenderam, mas como disse Jesus, o que eu faço agora não sabes, sabê-lo-ás depois. E hoje nós podemos glorificar o Senhor, porque Deus esteve dirigindo tudo com a sua mão forte e poderosa. E, portanto, ainda hoje, como salmista, no Salmo 31, verso 21, bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Podemos exclamar, podemos dizer, em bom e alto som, bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. E no Salmo 66, 20, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Tem certeza que cada pastor desse pode testemunhar dessa verdade hoje. Pode testemunhar. Em momento nenhum, Deus apartou dos irmãos. E em momento nenhum, Deus aparta de nós esta graça bendita. Bendito seja o Senhor. E como diz o salmista, também no Salmo 126, 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E no verso 5, uma verdadeira promessa: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. E lá no Salmo 40,
o salmo da grandiosidade de Deus, das maravilhas do Deus infinito, do Deus todo-poderoso, do Criador de todas as coisas. No versículo 31 ele diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mesmo depois de muitos anos, no fronte da batalha, com certeza os irmãos continuam motivados, os irmãos continuam da mesma forma, ainda dinamizados para seguir em frente até aquele grande dia, quando o Supremo Pastor se manifestará. Então, essa é a experiência. Portanto, hoje é um dia realmente especial. É um dia que, além da gratidão, nós precisamos renovar a nossa esperança para continuarmos correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Porque essa carreira tem que ser até aquele dia. A jubilação é uma proforma estatutária, regimental. Na verdade, nós somos chamados desde a eternidade para a eternidade. E vamos seguir em frente até aquele dia. E para isso nós precisamos, além de agradecer hoje, renovar esta esperança, encher o nosso coração dessa esperança. Porque a esperança, de fato, é o segredo para nos mantermos pacientes nas tribulações e perseverantes nas tribulações. Então, quanto mais o nosso coração transbordar dessa esperança, mais nós vamos ser perseverantes diante das dificuldades, das adversidades, e vamos perseverar também na oração. Isso que a Bíblia ensina para nós. Na verdade, a esperança é uma poderosa fonte de conforto, de encorajamento para os crentes. Aliás, o grande propósito do apóstolo João, quando o Espírito Santo usa para registrar as belíssimas palavras do Apocalipse, o grande propósito, o pano de fundo ali, era exatamente confortar, encorajar os crentes. E a maneira que João foi usado para confortar e encorajar os crentes no contexto do Apocalipse, já no finalzinho do primeiro século, é exatamente fortalecer a esperança deles. Era por meio da esperança, especialmente a esperança na infalibilidade das promessas de Deus. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Esse é o nosso Deus. Ele prometeu e Ele vai cumprir. É isso que encheu o coração de Josué, que deu a Josué determinação, coragem, resiliência para assumir a liderança no lugar de Moisés. Porque Deus diz para ele: como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. E Deus cumpriu a sua palavra. A esperança lá no Apocalipse que João vai usar para encorajar aqueles crentes que já estavam enfrentando terríveis perseguições, foi também encher o coração deles com a certeza, com a convicção de que Jesus Cristo, a fiel testemunha, a revelação exata do ser de Deus, daquele que era, que é e que será para sempre, que Ele virá a segunda vez para buscar a sua igreja, que habitará com Ele para sempre. Apocalipse 21, 22. E a despeito das muitas lutas, em Cristo, nós já somos mais que vencedores. E Ele mesmo, no tempo certo, enxugará dos olhos todas as lágrimas. E a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. 21, 4 de Apocalipse. A verdadeira esperança, meus queridos irmãos, de fato, enche o coração do crente de convicção de que a vitória final dos santos já está garantida e será grandemente recompensada. Apocalipse 15, versículos 2 e 4, Apocalipse 19, versículo 1 e 2. É essa esperança, meus queridos irmãos, que nos fará perseverar, continuar perseverantes na corrida da fé, na prática do amor. É essa esperança que vai nos fazer continuar perseverantes, determinados, a despeito das circunstâncias, na corrida da fé
e na prática do amor. Como nós sabemos, a grande vitória da esperança é não se cansar. E quem não se cansa, vence. Que bênção, que bênção. Mas é essa esperança, que muitas vezes já foi para os irmãos. Eu já tive a oportunidade, e já chorei em virtude disso, de testemunhar na vida do reverendo Roberto Brasileiro. É essa esperança que muitas vezes, na solidão de amigos, na escassez de recursos, na impiedade da dor, na indiferença dos homens, é essa esperança que muitas vezes é a nossa única companheira. É a nossa única companheira. E aí você pode dizer, mesmo na dor, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Quantas vezes, com certeza os irmãos jubilanos, todos nós pastores, experimentamos isso. Muitas vezes na ausência dos amigos, dos companheiros, na ausência dos recursos, na adversidade, como eu disse, na impiedade da dor, numa enfermidade na família. Olha a vida do nosso pioneiro, Reisbel Green Simon, né? Pouco tempo chegado, estando no Brasil, há pouco tempo, tem a morte da sua mãe. Depois ele se casou, se alegrou um pouco, daqui a pouco a morte da esposa. Quantas coisas difíceis. E muitas vezes, tenho certeza, naquela solidão de amigos, de companheiros, distante de casa, a esperança foi a única companheira. Por isso que a esperança enche o nosso coração. É a esperança que realmente procede da fé e fortalece o amor, que dará essa convicção a cada um, que um dia o extraordinário de Deus vencerá o ordinário da nossa vida. Essa é a nossa certeza, a nossa convicção. Escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também, para consolá-los, fortalecê-los, a permanecerem operosos na fé, abnegados no amor e firmes na esperança. Paulo procurou ressaltar a posição deles em Cristo Jesus. E ele faz isso de maneira muito interessante, deixando claro para eles que eles eram eleitos, chamados e separados de Deus, santificados pelo Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, e glorificados em Cristo. Por causa disso, por causa dessas verdades, o próprio Espírito Santo iria conduzi-los à vitória final. Certa, garantida. Na visão do apóstolo Paulo, essa consciência de quem nós somos em Cristo Jesus, essa consciência fortalece a nossa esperança. E é uma poderosa fonte de consolo, de encorajamento. Afinal, nós somos herança de Cristo. E o próprio Jesus disse, daqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Então você pode descansar nesta verdade. Mas também essa esperança enche o nosso coração de que o céu é o nosso destino final. E nada pode mudar isso. O céu é o nosso destino final e nada pode mudar isso. Como escreveu o poeta sacro, ao findar o labor dessa vida, para sempre estaremos com o Senhor. E como o apóstolo Paulo, aqui mesmo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, poderoso capítulo 8, como dizia John Bunyan, que a Bíblia toda é, de fato, uma joia preciosíssima, incomparável. E dizia ele, Romanos 8 é uma pérola dessa joia. E lá em Romanos 8, além de dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, ele diz claramente que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os demônios, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança e nós podemos descansar nela. Romanos capítulo 15, versículo 13, o nosso texto. Na verdade, é o encerramento da parte prática da carta, que começou lá no capítulo 12 e vai terminar exatamente aqui no versículo 13 do capítulo 15. Então, essa parte prática, ele vai encerrar exatamente isso. Ele já tinha ensinado, né, a profundidade daquelas doutrinas, a importância delas e a indispensabilidade delas serem praticadas. Porque na visão dele, o nosso caráter tem que ser formado pelo nosso credo e a nossa doutrina tem que ser vista na prática. Nós não podemos, absolutamente, não podemos ser apenas cristãos teóricos. Se assim o formos, na prática seremos ateus. Porque um cristão teórico é um ateu prático. Então nós temos que colocar em prática. E ele ensina isso e chega no final, aí no nosso texto, e vai verdadeiramente fazer uma oração e abençoá-los. Observe bem o texto, olha para o nosso texto aí, onde ele vai deixar claro que esta firmeza e alegria da nossa esperança em Cristo, é essa firmeza, essa alegria da nossa esperança em Cristo, que nos fará pacientes, que nos fará determinados, que nos fortalecerá para seguirmos em frente, até o grande dia. E aí ele chega nesse versículo 13 e vai dizer assim, que Deus, a fonte da esperança, que comunica essa esperança aos que nele confiam, os encha de toda alegria e paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês transborde pelo poder do Espírito Santo. Essa foi a oração do apóstolo Paulo, a bênção, o desejo do coração dele, que Deus, a fonte de esperança, Deus da esperança, que comunica essa esperança a todos aqueles que nele creem, esse Deus encha o coração de todos vocês, mesmo hoje recebendo essa jubilação, para continuarem firmes, para continuarem olhando para o autor e consumador da fé, com alegria e paz, seguindo em frente. Que bênção. Meus queridos irmãos, nós podemos chegar ao final. Fica bem claro para nós, à luz de tudo que Paulo quis ensinar, de fato nos ensinou, que a fonte da esperança é Deus. A base da esperança é a obra salvífica de Cristo Jesus. O combustível da esperança são as infalíveis promessas de Deus. Deus não falha, nunca falhou e nem falhará. E o alvo, o propósito da esperança é nos fortalecer, é nos fazer perseverar na corrida da fé, na prática do amor, enquanto nós estivermos no tabernáculo, enquanto nós estivermos nessa carne. Portanto, meus queridos irmãos, especialmente os jubilandos, quem tem essa esperança, não desiste, não para, não descansa nesta vida. O nosso descanso é na eternidade, que já está garantido em Cristo Jesus. Mas todos nós, que temos essa esperança, não desistimos. Naquela transição, o escritor da carta aos Hebreus, né, terminando ali toda aquela argumentação sobre a superioridade da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, quando ele chega no final do capítulo 10, ele vai dizer, nós não somos dos que desistem, dos que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé. E aí ele chega no capítulo 11 e vai falar da fé. Que bênção. Todos nós podemos exclamar, hoje, em bom e alto som, como o salmista
no Salmo 40, no versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando o salmista, no Salmo 116, agradece a Deus, ele diz que, de fato, agradecia o Senhor, porque Deus ouvia as orações. Amo o Senhor porque Ele ouve as minhas orações. E todos vocês têm experiência de que nosso Deus ouve as orações. Portanto, meus queridos irmãos, que o nosso Deus, Deus da consolação, a fonte da esperança, pelo poder do Espírito Santo, vos faça ricos de esperança e vos encha de todo gozo e paz no exercício da vossa fé e na prática do amor. Feche os olhos, faça a sua oração, agradeça ao Senhor. Privilégio de poder ter chegado até aqui.